Glória a Deus, aleluia. Que a paz de Cristo Jesus esteja contigo e com toda a tua família. Aleluia. Bem, vamos ao momento da mensagem de Deus. Bem, o tema da mensagem de Deus de hoje: Jesus come com pecadores. Bem, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2, versículos 15, 16 e 17, a Bíblia diz assim: Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-os comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Glória a Deus. Bem, em primeiro lugar, Jesus nos ensina a comer na casa dos pecadores. Lucas capítulo 19, versículos 5 e 6, a Bíblia diz assim: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Bem, a gente vê aqui o exemplo de Zaqueu. Zaqueu era um pecador, era um publicano que só fazia coisa errada. Ele era um homem conhecido, né? Era um dos maiores dos publicanos. Ele fazia o mal. Quando ele conheceu Jesus, ele viu em Jesus a santidade, viu o senhorio de Deus. Porque Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Jesus tem o seu senhorio, porque Jesus é Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bem, no versículo 6 vai dizer: E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Você tem recebido Jesus com alegria em sua casa? Você tem recebido Jesus com alegria em sua casa? Ou não? Devemos sempre se lembrar da história daquele homem que dirigia uma Kombi. Ele sempre falava para os filhos dele: Filhos, vocês já deixaram Jesus entrar? Né? Ele sempre aconselhava os filhos deles assim. Os dois filhos dele assim. E os dois filhos falavam: Sim, pai, já deixamos Jesus entrar. Então ele abria a porta e falava: Jesus, entra primeiro. Entra primeiro, Jesus, para depois entrar a gente. Aí uma vez roubaram a Kombi dele e ele estava chorando. As pessoas perguntavam para ele: por que choras? Por causa da Kombi? E ele falou: não, por causa do meu Jesus que está lá na Kombi. E ele viu a Kombi dele voltando novamente. Os homens que tinham roubado disseram: olha, pega essa Kombi de volta. Pega essa Kombi de volta. Não queremos mais. Porque tinha um homem de branco com uma espada. E ele falou: se a gente não devolvesse, ele ia nos condenar por isso. Era Jesus. Jesus fez isso. O homem precisava daquela Kombi. E aquele homem recebia Jesus com alegria. Amém? Glória a Deus. Segundo lugar, as críticas dos escribas e fariseus. Provérbios capítulo 13, versículo 3 diz: o que guarda a boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Os escribas, os fariseus, eles abriam muito a boca.
Eles abriam muito a boca só para criticar. Jesus, ele falou para os fariseus: vocês, seus sacerdotes, seus falsos profetas, que matam os verdadeiros profetas de Deus, vocês não têm palavra para passar para o povo. Lá em Jeremias capítulo 6, leia Jeremias capítulo 6, para você ver a crítica de Deus contra aqueles homens que não tinham nada para passar para o povo, que só queriam coisas dessa terra, mas não queriam coisas de Deus. Leia lá, Jeremias capítulo 6. Bem, diz aqui Provérbios: o que guarda a boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Por quê? Porque aquele que entrega na mão de Deus e fica calado e não aceita afronta. Às vezes devemos ficar calados, mas às vezes devemos falar repreendendo o mal em nome de Jesus. Deus vai honrar a nossa fé, Deus vai honrar as nossas palavras, se forem de acordo com a palavra de Deus. Devemos entregar nossas palavras a Deus, nossa boca ao Senhor, nossa língua ao Senhor, nossos lábios ao Senhor. E daí não é mais nosso, é de Deus, é do Senhor, amém? Terceiro lugar, a resposta sábia de Jesus. Versículo 17. Glória a Deus. Jesus falou que os médicos curam os doentes e não os sãos. É isso que Jesus falou aqui. E Provérbios, capítulo 16, versículo 23 e 24. Diz assim. Vai dizer assim o versículo 23. Diz assim: o coração do sábio é mestre da sua boca, e aumenta a persuasão nos seus lábios. Bem, aquele que sabe dominar suas emoções, aquele que tem um domínio próprio, um dos frutos do Espírito, um fruto do Espírito Santo, que o Espírito Santo produz em nós que somos cristãos, nós que servimos ao Senhor, nós que somos pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus. Quando a gente domina nossas emoções no nosso coração, ou seja, nossa mente, sabe o que acontece? A gente sabe a hora de falar e a hora de ficar calado. E aumenta a persuasão nos lábios. Aumenta a persuasão. O que é persuasão? Inteligência, mais ou menos assim, né? Versículo 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Palavras agradáveis. Jesus não disse nenhuma palavra agradável para os fariseus, mas ele disse palavras agradáveis para aqueles que vieram atrás dele, buscando por arrependimento, buscando por restauração física, espiritual, emocional e sentimental. Jesus falou para muitos: tem de bom ânimo, filho, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Estão perdoados os teus pecados, Jesus falou. Para encerrar esta mensagem de Deus de hoje, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 6 e 7. É assim: Pedro disse para o coxo, para o paralítico: eu não tenho prata nem ouro, mas isso que te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. E aquele homem se levantou e andou saltando de alegria. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço no nome de Jesus. Até a próxima mensagem de Deus.